Vamos agora começar a nossa entrevista com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, escritor, professor do curso de Direito da FEP. Dr. Sérgio, um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Dr. Sérgio Henrique, nós tivemos aí recentemente aprovado a proposta da reforma, nós falávamos da reforma previdenciária e agora a reforma trabalhista já foi sancionada, inclusive, pelo presidente. E a reforma gerou e tem gerado ainda muitas polêmicas. Eu lhe pergunto, doutor Sérgio, quais são os pontos de divergência dessa reforma? É bem verdade, Otávio. Na verdade, temos já a reforma trabalhista aprovada, temos a reforma previdenciária em andamento, mas talvez a melhor das reformas, que é a reforma política, até agora nada. Nada. Né? Mas, enfim, as discussões começaram há cerca de 6 meses, mais ou menos, e agora já virou lei. No último dia 13, foi aprovado e sancionado pelo nosso presidente, agora é lei. E ela tem um prazo de 120 dias, ou seja, ela só vai começar a produzir os seus efeitos lá para novembro. Mas o que nós temos? Nós temos uma atualização da CLT. A CLT é da década de 40, Getúlio Vargas, 1943, uma legislação bem antiga, né? Uma outra situação da sociedade brasileira. E a legislação, ela foi então atualizada. A CLT, ela continua em vigência, porém com novidades. Não significa que acabou o 13º, férias, não acabou nada, né? Na verdade, o que se pretendeu com essa discussão, com essa reforma, foi atentar para a diminuição de litígios trabalhistas, para dar mais eficiência e agilidade ao mercado de trabalho, gerar postos de trabalho e também acabar com essa cultura de que só o trabalhador tem direito, a empresa não, enfim. É muito polêmico, viu, Otávio? Na concepção jurídica, e isso vários doutrinadores estão dizendo, presidentes de tribunais, que a reforma ela não foi boa para o trabalhador. Isso é isso que eu gostaria que o senhor exemplificasse. Por exemplo, o que é que não foi bom para o trabalhador? Por exemplo, nós temos agora uma novidade, que é a possibilidade da gestante trabalhar em área insalubre, o que era totalmente vedado. Então perceba que uma gestante, se ela apresentar um laudo médico de que aquele ambiente insalubre, o ambiente insalubre é um ambiente não saudável, ela vai poder trabalhar, mesmo gestante, num ambiente não saudável, né? Então a legislação agora, ela vai autorizar essa possibilidade. Uma outra possibilidade é o intervalo de descanso, de refeição. A legislação até então vigente colocava 1 hora como mínimo. Agora vai poder ser negociado. Por exemplo, pode ter meia hora de descanso, meia hora de refeição. Será que, dependendo da rotina de trabalho, o trabalhador ele vai conseguir, em meia hora, se alimentar, se recompor para continuar o seu contrato de trabalho? Então isso já foi aprovado, né? Reduziu de 1 para meia hora. Nós temos agora também o banco de horas. O que é o banco de horas? Você trabalha 12 horas e descansa 36. Isso já existia, mas através do sindicato da categoria. Agora não. Agora ficou livre. O patrão ele pode negociar diretamente com o empregado, ao invés de trabalhar 8 horas, ele trabalhar 12 horas. Quer dizer, essa reforma, ela, de certa forma, ela afasta o sindicato das negociações. Perfeito. Isso não é bom, porque o sindicato está na Constituição, é uma das garantias ou um de uns direitos também. A gente pode questionar a atuação do sindicato e tal, mas é bem verdade que é uma representação muito positiva. Se você pegar grandes grupos econômicos, grandes conglomerados empresariais, imagine ele tratando diretamente com o trabalhador. O trabalhador, isso a ciência, a medicina explica, ele é o hipossuficiente, ele é a parte mais vulnerável. Né? Então ele vai ter que ter um poder de barganha muito forte para negociar os seus direitos. E nesse cenário de crise, né, Otávio, às vezes vai ter uma pressão da empresa. Se você não aceitar isso, é rua.
né? Ou seja, então, ele vai ser realmente prejudicado com essa reforma em vários pontos. Ou seja, ele perde a capacidade de se organizar e de fazer frente às imposições que são feitas pelos grandes grupos de empresas. Exatamente. Juridicamente, o sindicato ele é um ator social muito importante, de maneira que ele une a categoria e ele reivindica as melhorias para a categoria. Você afastando o sindicato dessa relação, você dá poder para a empresa. E a empresa, economicamente, ela está numa situação privilegiada. O seu patrimônio, a sua relação jurídica, o seu corpo empresarial. A empresa tem advogados, tem toda uma série de profissionais que são já preparados até para uma discussão com o trabalhador e liquidar a fatura rapidamente. Né? Mas duas situações que eu queria pontuar rapidamente, Otávio. A primeira delas, as férias, né? Não acabou com as férias e nem com os 30 dias, mas agora ele poderá ser parcelado em 3 vezes, né? O que também era vedado. 3 de 10. Exatamente. Então a empresa ela vai poder negociar isso com o patrão. E uma outra situação também, nós temos mudanças também no próprio processo trabalhista. Agora nós temos os honorários do advogado, né? Não tinha, agora passa a ter, ou seja, se aquele empregado ele perde uma ação trabalhista, ele vai ter que pagar os honorários do advogado da empresa, né? Então isso também vai reprimir muito o processo. E uma outra figura interessante é a demissão de comum acordo, porque nós temos o pedido de demissão, a demissão quando o patrão manda embora, e a demissão por justa causa. Agora cria a demissão negociada. O que é isso? É um acordo do trabalhador e com a empresa. Ele vai sacar apenas 20% da multa do FGTS e vai sacar 80% do depósito do FGTS e não vai ter direito ao seguro-desemprego, né? Então percebo, abriu o campo da negociação, afastou o sindicato e o trabalhador ele vai ficar numa situação de vulnerabilidade, ele vai ficar enfraquecido e ele vai sofrer aí, obviamente, as influências do próprio mercado. Agora eu destaco também, Otávio, por que veio a reforma? Porque precisamos gerar novos empregos. Isso é uma grande mentira, né? Porque o problema de emprego é um problema econômico. Problema de economia, não é mudando a lei trabalhista que você vai criar novos empregos no país. Perfeito. Doutor Sérgio, então está feito, tem alguma chance dessa situação ser revertida? A bem da verdade, virou lei, a lei ela já foi sancionada, publicada, ela já existe. Mas agora nós teremos para os próximos dias uma medida provisória para alterar pontos dessa lei. Então percebam, né? Fazendo as coisas às pressas, né? Não sai bem feito, mas é uma coisa do nosso país. Mas vem uma medida provisória por aí para fazer alguns ajustes da lei. Doutor Sérgio, olha, muito obrigado por essa entrevista. Tá aí, eu espero que as pessoas tenham ficado mais esclarecidas em relação a essa polêmica reforma trabalhista que vai acontecer daqui a 120 dias e vamos aí junto com o Dr. Sérgio Henrique Salvador acompanhar que mudanças vêm aí por essa medida provisória. Dr. Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Otávio. Até a próxima. Conversei aqui com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, que é escritor, professor de Direito do curso de Direito da FEP, nosso consultor para assuntos de direito trabalhista e previdenciário.